Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Peço desculpa por ter interrompido a nossa live, mas já aqui estamos, já voltamos. Que reiniciar, mas espero que o som já tenha melhorado. Amém? Vamos então dar seguimento à própria live. Melhorou o som? Ficou melhor? Amém. Glória a Deus. Então acho que deve ter sido algum erro momentâneo, mas que pela graça de Deus já foi resolvido. Pelo sim, pelo não, como vimos que alguns irmãos saíram e não voltaram a entrar ainda, eu vou voltar a colocar mais um louvor no intuito de nós pegarmos e assim então aguardarmos por aqueles que nos acompanhavam e que saíram. Amém? Glória a Deus. Todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor. Sacrifício, hoje eu posso andar sem
Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Peço desculpa mais uma vez também pelo ocorrido em relação ao som. Então fomos mesmo forçados a desligar e a voltar a conectar. E acredito que agora a conexão está melhor, o som está mais claro, tanto para o louvor como para a minha voz. Amém? Vamos então, ontem, não sei se para quem nos acompanhou ontem, domingo, nós temos estado a trazer aqui uma palavra um pouco focada em alguns sinais sobre os finais dos tempos, sobre profecias, sobre Apocalipse. E é o que vamos dar seguimento nesta semana. No domingo falamos sobre a situação das profecias que têm estado a gerar aqui, agora em Angola e no mundo, sobre o mês de maio. Falamos sobre o que é que a Bíblia nos mostra em relação a isso. E agora, ontem, tivemos aqui um convidado, o presbítero Sidney, que nos trouxe uma palavra muito clara sobre o acontecimento das coisas, muito clara sobre o que é que nós estamos a viver nos dias de hoje. E assim, então, ontem nós pudemos beber muito da palavra de Deus. Amém? Hoje, então, dando sequência a isso, nós vamos pegar e nós vamos, nesta semana, fazer um estudo olhando para o livro do Apocalipse. Vamos pegar e vamos fazer de forma que consigamos olhar para eventos específicos no livro de Apocalipse. Vamos começar pela situação das igrejas e daí nós vamos dando seguimento a alguns pontos que eu acredito serem importantes para conseguirmos então olhar o livro do Apocalipse sem nenhum mistério, sem nenhum medo, conforme eu sei que muita gente olha para o livro do Apocalipse como se fosse um livro de 7 bruxas, ou um livro de muita coisa que nada se entende. Mas o Apocalipse ele não é tão difícil de ser revelado. Verdadeiramente ele é um livro de revelações, como a palavra diz. Mas não existem grandes enigmas nele. E é isso que nós vamos tentar mostrar aqui durante a semana. Amém? Vamos então abrir a nossa Bíblia lá no livro do Apocalipse, Revelations, capítulo número 1, versículo número 1. Apocalipse, último livro da Sagrada Escritura, capítulo 1, versículo 1. Apocalipse 1:1. Amém? Vamos então. Apocalipse 1, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Pulamos agora para o versículo 10. Apocalipse 1:10. No dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Oremos então. Pai, agradecemos a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, e por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, ó Deus. Pai, na noite de hoje eu te peço que Tu enchas o meu espírito, Pai. Enche-me contigo, Deus,
para que da minha boca saiam tuas palavras mais uma vez, ó Pai. Também te peço, Deus, que haja verdadeira revelação na noite de hoje, não só para aqueles que te ouvem, mas também para mim, ó Pai. Porque a tua palavra, a cada leitura que é feita, a cada intimidade contigo, ela se renova, ela se refaz e da mesma forma que ela se acrescenta uma à outra. Então, Pai, assim pedimos que na noite de hoje possamos sair daqui com mais conhecimento, mais sabedoria e mais discernimento da tua palavra. Enche-nos então de agora em diante, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos então. Nós vimos aqui que o apóstolo João, ele teve um encontro, uma revelação de Jesus Cristo em relação àquilo que aconteceria no final dos tempos. E a Bíblia nos mostra que o tempo está próximo. Mas aí vem uma interrogação. Está próximo, mas desde que escreveram até hoje já passaram 2000 anos, ou quase 2000 anos. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Para nós, um ano para nós pode ser apenas um dia para Deus. Amém? Então, vamos pegar e vamos acautelar. Porque está próximo, mas ninguém sabe quando acontecerá. Então, conforme temos visto nos últimos dias, Deus fala simplesmente para nós nos prepararmos, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Portanto, vigiai e orai. Fique atento. Não fique como uma daquelas 5 virgens que ficaram desatentas, deixando que automaticamente a sua lamparina se apagasse. Amém? E aqui, a Bíblia, no versículo 3, na minha Bíblia ela aparece: feliz aquele que lê estas palavras. Em outras Bíblias, provavelmente, não sei se a tua é o caso, pode aparecer: bem-aventurado é aquele que lê essas palavras. Então, no grego, a palavra usada aí para realçar esse termo é makarios. E makarios, ela pode levar para um sinônimo, um significado de contentamento, de satisfação, de felicidade. Então, de forma que nós temos de ser agradecidos porque fomos escolhidos para ouvir essa palavra. Essa intuação no grego, ela tem várias ramificações. E as mais adequadas para esse ponto é verdadeiramente essa que acabei de falar agora. Nós temos de nos sentir agraciados por sermos alertados sobre as coisas que hão de vir. E não fazer como os gentios fazem, os ímpios fazem, de ignorar tudo aquilo que nós lemos. Bem verdade é que muitas das vezes existem coisas que nós lemos, mas não entendemos. Mas todavia, Deus está ao nosso lado para nos fazer entender e para nos dar revelação das coisas que estão por vir. Amém? Olhando aqui agora, a Bíblia nos fala de 7 igrejas, as 7 igrejas que foram dirigidas essas cartas. E as igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, elas naquela época estavam localizadas para aquela região da Ásia, mais propiciamente onde hoje fica a Turquia. E elas estavam mais ou menos num raio de 190 km, distanciadas uma das outras. Mas, todavia, elas foram escolhidas como padrão para que Deus mandasse a sua revelação e nos dias de hoje tal revelação pudesse nos impactar, pudesse nos direcionar e pudesse nos fazer pensar e nos arrependermos e voltarmos para o caminho que é certo. Então, vamos olhar o que é que Deus fala para cada uma dessas igrejas. Amém?
Comecemos então aqui com a igreja de Éfeso. Então, vamos rumar para Apocalipse capítulo número 2. E aonde iremos ler a carta que foi enviada para a igreja de Éfeso. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Porém, contra você eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? A partir dessa carta que foi escrita à igreja de Éfeso, carta essa que é curta e objetiva, não só para a igreja de Éfeso, mas para todas as igrejas, as 7 igrejas aqui citadas no livro de Apocalipse, mais uma vez o número 7, e veremos que o 7 é um número da perfeição. Não que a Bíblia nos diga isso, mas podemos chegar a certas conclusões quando nós vamos juntando a simbologia de tais fatos perante a palavra. E então, podemos aqui olhar e podemos aqui ver que Deus diz que estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros. E aí começa o mistério. O que significa as 7 estrelas? O que significa os 7 candelabros? Amém? Então, a própria palavra de Deus, ela já nos antecede no capítulo 1 de Apocalipse a explicar que isso é mistério. No versículo 20, quando ele diz: este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. E se nós formos olhar lá para o Antigo Testamento, lá em Êxodo, capítulo número 25, salvo erro, nós podemos ver que os candelabros era uma simbologia de luz. Então, a luz é Jesus. Automaticamente, nós podemos entender que quando ele nos mostra aqui que as 7 estrelas são os anjos e os 7 candelabros são as igrejas, ele nos mostra que a igreja tem que andar na luz. A igreja tem que andar na luz, focando no caminho de Deus. Quando nós olhamos assim para a astronomia, nós conseguimos ver que as estrelas nos guiam. Estrelas nos guiam. Então, se formos pegar no texto e levar para este contexto, podemos ver que é o caminho de Deus que devemos seguir na luz. As estrelas significam os anjos e os candelabros significam as igrejas. Mas a igreja tem que estar na luz, senão ela será destituída. E quando nos fala aqui de igreja, nós podemos olhar o livro de Apocalipse, nomeadamente essa parábola das igrejas,
de certa forma, podemos olhar para ela vendo o contexto igreja como o corpo de Cristo e o local aonde nós congregamos, e podemos ver também o nosso templo do Espírito Santo. Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós podemos olhar essa carta que foi enviada a Éfeso num lado de igreja física e no outro lado de igreja espiritual, que é o templo que está em nós. Amém? Digo isso por quê? Porque muitas das vezes, no que se tange à situação de igreja física, nós vamos a uma igreja, alguns de nós vão à igreja simplesmente ao domingo e torna daquilo um hábito. Faz boas obras, sim, mas algumas situações ele faz para cumprir calendário. E Deus diz aqui: sei que você não pode tolerar homens maus. Ou seja, eu sei que você tem uma boa conduta que põe à prova aqueles que são mentirosos, aqueles que se dizem ser pregadores da palavra, aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são. Ou seja, você pega e você não aceita que por exemplo, o pastor fulano da igreja X venha te dizer que ele é o apóstolo Y, que a palavra dele é que é real e que tem que ser da forma que ele diz e que há prosperidade, há isso, há aquilo. Mas a palavra de Deus não nos mostra isso dessa forma. A palavra de Deus nos mostra, num contexto macro, como são as coisas. O que é que agrada a Deus, o que é que não agrada a Deus. O que é que Deus faz e o que é que Deus permite. O que é que Deus quer e o que é que Deus abomina. Amém? Dessa forma, assim, essa igreja de Éfeso caiu durante a sua caminhada. Por mais que ela soubesse que existem falsos profetas, por mais que ela soubesse que não deveria praticar coisas más, todavia, a Bíblia nos mostra que Deus tem algo contra ela. E o que era? Versículo 4. Você abandonou o seu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Aquela paixão que nós temos por Deus quando nós nos convertemos. Quando nós decidimos mudar de vida e quando nós ficamos maravilhados e agraciados com tudo aquilo que o Pai foi capaz de sofrer por nós. Por tudo aquilo que o Pai, no momento da conversão, representa para nós. Tudo aquilo que nos é dado por Deus. Amém? Então, dessa forma, é o primeiro amor que Deus fala. Que nós possamos nos entregar corpo, alma e espírito para Ele. De forma que não importa o que os outros dizem, não importa as outras coisas que nós temos por fazer, mas que verdadeiramente Deus esteja em primeiro lugar. Amém? Porque Deus fala que todas as coisas te serão acrescentadas, mas se Ele se mantiver no topo. Ame a Deus acima de tudo. Esse é o primeiro ponto que Deus cita para a igreja de Éfeso. Dando continuidade a isso, lembre-se de onde você caiu. Lembra-te onde começou a tua distração. Pode ser um caso de distração. Pode ser soberba, outro caso. Pode ser autossuficiência, outro caso. Mas para que Deus considere que tu verdadeiramente ainda o amas, independentemente de, em alguns pontos, tu pegares e fazeres coisas certas, Deus quer que essa igreja ou esse corpo, tanto a igreja em si como a pessoa em si, foque naquilo que não é abominação para Deus. Deus quer que haja arrependimento e que haja retorno ao primeiro amor. Olhando isso, Deus também diz: arrependa-se, conforme há pouco disse, e pratique as obras que praticava no princípio. Exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Mas, se não se arrepender, virei a você e tirei seu candelabro do lugar dele.
O que é que Deus está querendo dizer? No quesito igreja, se não acontecer, a igreja irá perder a luz, irá ficar às escuras, sombria. No quesito físico, se não acontecer, automaticamente Deus pega e apaga o teu nome do livro da vida. Ele apaga. Amém? Então, podemos olhar dessa forma e podemos ver que Deus pega e foca isso para a igreja de Éfeso. E mais, Deus ainda diz, graças a mim, vocês têm mais uma coisa que me agrada. Vocês são contra os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas naquele tempo? Os nicolaítas eram aqueles que propagavam a imoralidade e a idolatria. E Deus não se agrada nem de imoralidade e muito menos de idolatria. Amém? A palavra de Deus diz que a idolatria é como a prostituição. E Deus não se agrada dessas coisas. Amém? Dando seguimento, podemos ir para a segunda igreja citada no livro do Apocalipse. E aqui no versículo 8, a carta é dirigida à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que é que Deus está querendo dizer para a igreja de Esmirna? Que ele conhece os passos da igreja de Esmirna, tanto o coração como a vontade e tudo o resto. E Deus sabe que aquela igreja passa por dificuldades. Quantas vezes nós não precisamos ser ricos para pegar e seguir o caminho de Deus? Quantos de nós são extremamente pobres, mas amam Deus acima de tudo? E essa aqui é a igreja, o exemplo da igreja de Esmirna. Ela conhecia a Deus, ela amava a Deus, e Deus conhecia as obras dela. Tanto é que Deus diz aqui no versículo 9: conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rica. Como assim Deus conhece a minha pobreza, mas eu sou rico? Sim, meu irmão, você é rico no Espírito de Deus. Você é rico para Deus. Para Deus, você é valioso. Deus não está disposto a perder uma alma. Mas, todavia, Deus é educado o suficiente para nos dar o livre-arbítrio. Amém? Então, nós pegamos e olhamos aqui o versículo 10 agora, da igreja de Esmirna, onde diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O que é a segunda morte? Qual é a primeira morte? Meu irmão, a primeira morte é a nossa morte física, o nosso passamento daqui da terra. Quando a Bíblia muitas das vezes se refere à primeira morte como o sono. Mas, se olharmos lá, acho que referi isso ontem, em Apocalipse 12, em Daniel 12, refere que todos os que dormem ressuscitarão, uns para a glória eterna e outros para a vergonha eterna. Então, a segunda morte, meu irmão, é quando você pega e você não é salvo. Quando você pega e no dia do julgamento você é lançado lá.
no Hades, no enxofre, aonde quer que seja lá embaixo. Porque você não seguiu os passos que Deus tinha preparado para ti. Porque nós não seguimos aquilo que Deus tinha preparado para nós. Então, aí sim haverá a segunda morte. Mas todavia, meu irmão, eu te digo, bem-aventurado é, ou então, Macários, conforme diz no grego, é aquele que tem somente a primeira morte. E que seguido a primeira morte tem a vida eterna. Amém? Porque Deus não destina pessoas para a ira. Nós temos o nosso livre-arbítrio e somos capazes de escolher qual caminho seguir. Amém? Glória a Deus. Continuando então. Continuando. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que a igreja diz ao Espírito, que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? É exatamente isso que eu acabei de explicar. Pulamos então agora para a terceira igreja. Nós conseguimos ver nessas duas igrejas que na igreja de Éfeso, Deus tinha alguma coisa contra essa igreja. Na igreja de Esmirna, embora Deus reconhecesse que ela tinha algumas aflições, mas Deus não tinha nada contra ela. Deus apenas diz para que elas se segurem e permaneçam firmes, porque haveriam de passar por uma turbulência. Amém? Mas agora entramos para a carta à terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Aqui diz: ao anjo da igreja de Pérgamo, versículo 12, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Parando aqui, quem foi Balaque? Quem foi Balaão? Balaão foi um suposto adivinho ou semiprofeta, conforme, não sei como posso chamar, que na época lá da era da Torá, na era do Pentateuco, no livro de Números, foi contratado ou foi chamado por Balaque para amaldiçoar os israelitas. Todavia, Balaão sabia que contra aquele povo nada poderia ser feito, que Israel era o povo escolhido, que Israel supostamente não deveria se misturar. Mas todavia, mesmo que Balaão não pudesse fazer nada contra Israel, ele sabia de uma forma de Israel se destruir sozinha. E o que ele faz? Ele ensina a Balaque como fazer. E ele diz: olha, amaldiçoar aquele povo é impossível. Mas todavia, se tu pegares e introduzires a idolatria no meio daquele povo, o próprio povo irá se destruir. O próprio povo fará com que Deus se aparte dele, com que Deus fique triste com ele. Amém? Então, dessa forma, nós vemos que Balaão dá essa ideia a Balaque, e Balaque lá pega e prepara mulheres e tudo mais, tudo aquilo que desconcentra o homem, tudo aquilo que a Bíblia nos mostra que poderia gerar insatisfação aos olhos de Deus. A miscigenação naquela época, a mistura de culturas e de povos,
que não professavam a mesma palavra não era do agrado de Deus. E nós vemos isso lá em Deuteronômio, conforme já referimos também. Amém? Então, continuando. Exatamente, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Acabamos de ver há pouco que os nicolaítas são aqueles que ensinam imoralidade, aqueles que ensinam idolatria. Vimos isso ainda agora há pouco. Então, Deus pega e manda essa palavra para a igreja de Pérgamo. E continua a dizer no versículo 16: portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Deus diz que dará uma pedra branca. O que é a pedra branca? Se nós formos olhar, Jesus diz que Ele é a rocha. Ele é a rocha. E que nós devemos fundar as nossas casas na rocha, para que quando o vento vier, a casa não se abale. E nós podemos olhar que o branco é um sinônimo de pureza. O branco significa pureza, algo que está imaculado, sem mácula. Dessa forma, então, Deus diz que dará a rocha ou a pedra branca com um novo nome inscrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. Amém? E esse foi o conselho e as palavras de Deus para a igreja de Pérgamo. Continuando, vamos agora para a igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, 18, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como a chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conhece as suas obras e o seu amor, e a sua fé, e o seu serviço, e a sua perseverança. Continuando. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Ou seja, a igreja de Tiatira pegou e iniciou a caminhada de uma forma, mas com o tempo se aperfeiçoou. Pelo menos em alguns aspectos. Ou melhor, com o tempo, essa igreja procura se dedicar mais ao Senhor. Mas, Deus diz no versículo 20, no entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Quem foi Jezabel? Acho que muitos de nós sabem que Jezabel, ela é falada lá no livro de Reis, quando mostra que Jezabel trouxe idolatria, ou levou idolatria, lá para a tribo de Judá. Da mesma forma que tinha lá o rei Acabe naquela época, e ele se casa com Jezabel. Mas todavia, ele fica cego e permite que Jezabel instaure ali a idolatria e a adoração a outros deuses. Deuses tal como Baal, Astarote, Aserá, que são deuses que de nada fazem. Ou seja, são deuses falsos. Porque só existe um Deus. E só Ele é Deus. Tudo o resto de nada vale. E nós temos isso bem patente quando o profeta Elias vai lá e tem um desafio com aqueles deuses, aonde ele manda colocar ali, a preparar o cenário todo, e diz que aquele que conseguir acender ali a lenha, automaticamente esse será do verdadeiro Deus. E lá Elias fica à espera que Baal e que os profetas de Baal clamassem a Baal
para que assim então ela acendesse ali a lenha. Mas, passado horas, eles foram incapazes de fazer. Mas Elias o fez. E veremos isso num outro dia de forma detalhada. Mas, olhando para aqui agora, Jezabel trazia idolatria. Jezabel não era a favor de Deus. Jezabel, ela se armava em profetisa. Mas ela era uma idólatra. Falsa profeta. Seguidora de um Deus que não é Deus. Amém? Continuando aqui. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Meu irmão, quantas vezes nós estamos errados e Deus vem e fala para nós? Pode ser através de profecia, pode ser através de uma situação que nós vivemos, pode ser através de um livro ou da Bíblia que nós vamos ler. Em algum momento Deus pega e puxa a nossa consciência alertando que alguma coisa que nós estamos a fazer não agrada a Deus. E nós temos consciência disso, mas muitas das vezes vamos dizendo, ok, a partir da manhã eu deixo de fazer. A partir da manhã eu mudo a minha vida. E a vida nunca muda. Porque existe uma força, uma pressão maior do que nós. Mas todavia, Deus nos fala que Deus não dá tentação sem escape. E nós olhamos isso, podemos ver um exemplo muito prático. Quantas vezes você, meu irmão, quer pegar e decide entrar numa dieta e diz que a partir de segunda-feira eu entro para a dieta. Mas aí chega na segunda, a mulher faz uma pizza. Chega na terça, a mulher faz o bolo. Chega na quarta, vem a mulher com arroz doce. Meu irmão, como você entrar? Como você entrar? Regime, meu irmão. Vigia. Ora. Nega, por mais que doa, nega. Nega o arroz doce, nega o bolo, nega a pizza, nega o hambúrguer, nega tudo. Nega aquilo que te afasta do Senhor. Se a tua mão te faz pecar, diz a palavra do Senhor, arranca. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Então, foca, meu irmão. Foca. É focar e seguir o rumo. Amém? E o povo não fazia isso. A igreja, existem igrejas hoje que permanecem no erro por opção. Permanecem no erro porque não são capazes de olhar para a cruz e ver que Cristo renunciou a tudo, que não teve pecados, para poder fazer com que toda a Escritura se cumprisse e que a salvação fosse instaurada a nós através dele. Mas nós somos tão egoístas, existem igrejas e pessoas tão egoístas que não são capazes de olhar para o sacrifício vivo e torná-lo real no dia de hoje. Amém? Continuando, versículo 22. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Ou seja, nós temos que nos arrepender daquilo que nós fazemos. Ou muitas das vezes, se nós pegamos e estamos no lugar errado, temos de nos arrepender de estar ali. Vou-vos dar um outro exemplo prático. Há tempos, uma irmã conversava comigo e ela estava em dúvida de onde colocar o seu dízimo. E o dízimo é para ser colocado no lugar onde você congrega. Porque você ali é alimentado espiritualmente. Você ali adora a Deus. Dessa forma, todavia, Deus diz que os seus profetas, o seu corpo, a sua igreja, que vive do Evangelho, comerá também no Evangelho. Então, a nossa oferta, o nosso dízimo tem que ser entregue ali naquele altar. Não entregue de forma a glorificar o homem, não. Mas entregue de forma a glorificar a Deus. E com pensamento em Deus. E o que o homem que ali estiver receber, o que ele fizer com aquilo,
é responsabilidade dele. A tua responsabilidade é dar para Deus. A responsabilidade de quem recebe vai assumir o compromisso com Deus, e se tiver que ser condenado, ele será e não você. Todavia, se você tem receio de colocar ali o teu dízimo ou a tua oferta, porque conheces algumas obras do teu dirigente ou da tua igreja e sabes que não irá agradar a Deus o que ele irá fazer, ou que irá blasfemar em algum aspecto, meu irmão, saia dessa igreja e procure uma igreja que está o mais próximo possível dos padrões de Deus, aonde você irá entrar e se sentir leve para louvar e adorar o Senhor. Amém? Então, continuando aqui, aos demais que estão com Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Ouviram o que eles dizem? Eles falam sobre os profundos segredos de Satanás. Existem igrejas, meus irmãos, nos dias de hoje, que falam mais sobre Satanás do que sobre Deus. Falam mais sobre Satanás do que sobre Deus. Isso é grave, meu irmão, porque o caminho, a verdade e a vida é Deus. Então, se Jesus, quando foi e teve aquela situação de expulsar o demônio que estava na sua frente, Jesus não conversou. Ele simplesmente expulsou e não deu crédito. Então, meus irmãos, parem de dar crédito ao inimigo. Deem crédito e glórias a Deus. Não percam tempo com o inimigo. Percam tempo, ou melhor, ganhem tempo com Deus. Amém? Cuidado. Cuidado. Não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Apeguem-se com firmeza a Deus até que Ele venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E essa é a carta direcionada à quarta igreja do Apocalipse. Faltando assim a igreja de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Amém? Todavia, dessas 4 igrejas, somente uma foi aprovada com uma nota razoável aos olhos do Senhor. Então, meu irmão, procuremos ser aquele que será aprovada com uma nota excelente aos olhos do Senhor. E não que Deus diga: meu irmão, ou meu filho, tu fizeste isso de bom. Porém, eu tenho isso contra ti. Não tem que haver porém na nossa vida, meu irmão. Eu sei que nós somos carne e que nós somos falhos e que nós pecamos. Mas, todavia, não tem de haver porém em nossas vidas. Porque Deus é maior que tudo. Deus é o Salvador. Ele é o único. Porque por Ele ser o caminho, por Ele ser verdade e por Ele ser vida, não tem que haver porém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Hoje, então, olhamos 4 igrejas. E amanhã daremos seguimento às outras 3 igrejas que faltam para completar as 7 igrejas do Apocalipse. Então, nesse meio tempo, vamos louvar e adorar ao Senhor. E aquele que tiver alguma dúvida sobre algum aspecto aqui descrito no Apocalipse, ou alguma palavra mencionada que cause alguma confusão, ou ainda que tenha alguma opinião sobre o assunto,
pelo nome de Deus, é bem-vindo aqui para expor a sua situação. Amém? E para quem não vai esperar, podemos então dizer que amanhã, a partir das 18h30, estaremos aqui. Hoje houve uma falha técnica, mas assim então amanhã, pela graça de Deus, eu creio que estará tudo certo. Ficamos então com louvor e adoração, enquanto vocês vão fazendo as vossas perguntas. Amém? Deus abençoe a todos. Aleluia. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
Aleluia, meus irmãos. Não esqueçam que nós somos como azeite. Deus quer que nós sejamos como azeite. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Todavia, Deus ainda, Ele pega, e Jesus veio ao mundo, Ele esteve no mundo, Ele viveu no mundo, andou como o mundo, mas não se misturou com o mundo. Então, nós somos como um azeite que cai na água, ou melhor, devemos ser como um azeite que mesmo que colocado na água ou em qualquer substância líquida, ele não se mistura. Ele não se mistura. Nós somos o azeite dessa terra, onde poderá ser colocado sobre qualquer água e nós não devemos nos misturar. Todavia, é essa mensagem que Deus quer pregar e quer passar para as igrejas do Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.
suas mãos sobre os céus do Brasil e sobre as nações da terra. Com suas próprias palavras, comece a orar. Que o rio de glória do Espírito Santo seja liberado de norte a sul, leste a oeste, em cada estado da nossa nação. Cada um, jovens, pequenos, crianças, adolescentes, que todos sejam cheios do Espírito Santo, que haja um fluir do Espírito de glória, do Espírito Santo de Deus, pelas ruas das nossas cidades, que a igreja seja resposta, 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 resposta às nações, que a igreja brasileira seja resposta às nações, seja resposta às nações, seja resposta às nações. Que flua o teu rio de glória. Sim, Deus, flua o teu rio de glória sobre o Brasil. Limpa as águas, limpa as fontes das águas. Vem limpar as fontes das águas. Espírito Santo, Espírito de vida, vem limpar as fontes das águas da nossa nação. Tudo aquilo que foi poluído, que as águas do teu Espírito fluam, 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 fluam. Aleluia. 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 Glória a Deus. Temos aqui uma palavra da irmã Silvia. Somos também luz e sal da terra. Viemos para dar o sabor àquilo ou àqueles que são insípidos. Palavra explicada com clareza e amor. Vamos nos examinar e perceber em qual dessas igrejas o nosso corpo, que é o lugar que Deus habita ou quer habitar, está. Temos que mudar o de posicionamento, mudemos de atitude para que naquele dia Jesus nos aprove e nos aceita. Aleluia. Amém. Obrigado, irmão Rocha. Deus abençoe. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Graças damos, porque pela graça de Deus tivemos interrupções no início, mas conseguimos cumprir mais um dia do nosso devocional com a palavra do Senhor. Amém? Então agradeço a todos que nos assistiram desde o início até o fim, mesmo tendo as interrupções que houve. Então, meus irmãos, eu vos peço para que nós vigiemos e que nós oremos também para essas falhas e interrupções técnicas, tais interrupções que muitas das vezes nos levam a certo atraso, e nós desconhecemos a origem. Amém? Vamos então focar nas coisas do Senhor. Vamos nos examinar, conforme disse a irmã, para que assim então nós consigamos ver em qual das igrejas nós estamos encaixados. Até agora falamos sobre a igreja de Éfeso, sobre a igreja de Esmirna, sobre a igreja de Pérgamo e sobre a igreja de Tiatira. Amanhã, então, se assim o Senhor permitir, iremos abordar sobre a igreja de Sardes, sobre a igreja de Filadélfia e sobre a igreja de Laodiceia. Amém? Espero por vocês, então, aqui amanhã às 18h30,
para podermos partilhar a palavra do Senhor. Para quem quer ver alguma palavra que já foi ministrada aqui anteriormente, além de elas estarem aqui no YouTube, no Facebook, elas também estão no YouTube, todas elas com título, bem identificadas com o tema, o assunto da pregação, para que então aqueles que não assistiram alguns dias ou que queiram assistir outras palavras minhas, no caso então eu deixarei o link do YouTube aqui embaixo nos comentários. Podem entrar, se inscrevam no canal e sejam abençoados por Deus. Amém? Deus abençoe a todos então. Oremos. Pai, te damos graças por esse momento, Deus Pai. Por essa multidão, Pai, essas pessoas que Tu aqui tens colocado, Pai, para nos assistirem, para que assim possamos congregar em comunhão, conforme a Tua palavra diz, que bom é e agradável é que os irmãos andem em comunhão, ó Pai. Aqui temos estado nós, mesmo que distantes, mesmo que de forma virtual, mas ainda assim em comunhão, ó Pai. Pai, eu coloco a saúde do nosso país aqui no dia de hoje em oração, Deus Pai. Coloco, Pai, as igrejas do nosso país, ó Pai. Eu coloco as igrejas desse mundo, Pai. Coloco também as pessoas desse mundo em oração no dia de hoje, ó Pai. Para que cada um consiga fazer uma retrospectiva da sua vida e assim então olhar e conseguir se examinar e ver em que igreja se encaixa até agora. Caso não se encaixe em nenhuma das 4, amém, veremos em qual das 3 que faltam se irá encaixar. Mas todavia, eu peço que haja uma reflexão e uma mudança de comportamento das coisas que nós fizemos de mal e algumas que nós ainda fazemos, ó Pai, para que haja consciência em nossa mente, de forma que nós consigamos olhar, avaliar, notar a falha e então mudar de atitude. Pai, te damos graças em todo o tempo porque Tu pegas e não nos deixas só, ó Pai. Mais uma vez, como prova, enviaste o Espírito Santo, ó Pai, para ficar conosco. Enviaste também, ó Pai, essas escrituras, o Teu livro sagrado, de forma que pudesse nos guiar aqui na terra, para que nós pudéssemos conhecer a Ti de tal forma que criaríamos uma intimidade ininterrupta, ó Pai, de forma que assim então, louvando a Ti e crescendo em Ti, tanto em palavra como em dons e tudo aquilo que Tu tens reservado para nós, nós possamos então adorar o Teu nome eternamente, ó Pai, até que venha. Glórias a Ti, ó Pai, te dou graças e te peço que nos des uma noite abençoada e que sejas conosco no dia de hoje e no dia de amanhã. Para aqueles que estão a trabalhar ainda na quarentena, Pai, ou nesse isolamento social, guarda-os, Pai. Guarda o Teu povo, Pai, para que o Salmo 91 se cumpra na vida de cada um, ó Pai, porque nós sabemos que muitos, não por opção, mas porque são obrigados a ir trabalhar, assim o vão, ó Pai, porque têm deveres a cumprir, porque a Tua lei diz, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, nesse quesito, Pai, guarda-nos, Pai, desse mundo de César, ó Deus. Guarda-nos desse mundo que está cada vez pior, ó Pai. Livra-nos de toda a pandemia, Pai. Livra-nos de toda a enfermidade, Pai. Traz-nos paz, alegria, saúde, capacitação, intimidade contigo, discernimento e máxima segurança contigo a guiar os nossos pés. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos então. Amanhã espero por vocês aqui. Não se esqueçam, podem visitar o canal, tragam mais pessoas para que possam então acompanhar a palavra do Senhor conosco e que possam fazer estudos da palavra do Senhor conosco. Amém? Deus abençoe a todos então e muito obrigado por estarem conosco sempre. Espero por vocês amanhã. Deus abençoe.